com a presidente ontem e com o Ricardo, a gente vai fazer uma mais próxima da sessão real. Quando já tiver usando o sistema e tal, aí eu venho aqui novamente, aí faremos a sessão simulada, na sala do pleno, todo mundo no seu lugar, porque não adianta fazer hoje, daqui a sessão vai acontecer daqui a 2, 3 meses, vocês vão perder o conhecimento, vão perder a informação. Então, eu combinei ontem com a presidente, com o Ricardo, que hoje vou mostrar como funciona, a gente vai simular a sessão aqui mesmo, no final, e mais proximamente a sessão real, aí nós veremos aqui, eu voltarei aqui, faremos a sessão no pleno, realmente locado, a sala de sessões, já com todos, inclusive outras pessoas que quiserem participar, nós faremos, no ambiente real, com o secretário, com a secretária nos seus lugares, aí a gente vai fazer de uma outra forma. É melhor do que fazer tudo isso hoje lá, e daqui a 2, 3 meses, quando ocorrer a sessão, o conhecimento ser perdido e haver uma insegurança. Eu quero deixar assim, muito claro para vocês que é uma preocupação muito grande nossa, do Conselho, do Grupo de Implantação, em fazer com que haja um apoio grande na primeira sessão. Assim, é uma preocupação nesse sentido, porque nós não entendemos que o desembargador, o colegiado, o tribunal não pode ser exposto à situação vexatória. Então, há todo um aparato, a gente faz a sessão real, a gente vem aqui, treina 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes o procedimento na sessão, os incidentes que vai acontecer numa sessão, vista em mesa, advogado que pede, colega que pede vista em mesa, pede vista regimental, questões de ordem, como isso tudo é resolvido no PJE, numa sessão de julgamento. E a própria sessão real mesmo, ela é simulada antes de acontecer no dia específico, né? Uma semana antes, o relator do acórdão, ele vai à sala de julgamento, na máquina dele, o acórdão real, o que nós fazemos? Nós fazemos uma cópia do banco de dados, um espelho do banco de dados, fazemos um corte, paramos, aí ele vai à sala de julgamento, assina na máquina que ele vai usar no dia o próprio acórdão real mesmo, testa tudo, e aí depois para tudo ok, aí voltamos o banco de dados para o momento inicial à sessão, para que ele possa, obviamente, tirar esse ato que foi praticado, para evitar que no dia da sessão, onde há toda uma exposição no tribunal, a comunicação vem, a imprensa cobre, então haja uma situação de ocorrer uma dificuldade, o colega, naturalmente, como está inseguro, é natural que a insegurança aconteça, ele se sinta, digamos assim, exposto a um constrangimento que certamente não acontecerá. Então, nós viremos aqui, faremos uma sessão simulada antes da sessão real, e aí vai ficar um dia inteiro, se quiser, 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, vocês simulando, perguntando, debatendo as questões reais que acontecem numa sessão, procedimento e tal situação, como é que acontece, enfim, a gente vai trazendo isso. E antes mesmo, uma semana antes, e é importante que seja uma semana antes, no mínimo, para que haja tempo, se ocorrer algum probleminha, de corrigir, porque uma coisa é o ambiente simulado, a outra coisa é o ambiente real. Então, a gente vem aqui, faz tudo isso novamente, então fiquem tranquilos, que não vão ficar, digamos assim, órfãos do apoio do Conselho. Um outro ponto também importante é o seguinte, a partir da semana passada, existem 8 pessoas em Brasília monitorando o tribunal daqui. É a equipe de suporte, essa equipe de tecnologia, ela fica dando toda a assistência ao tribunal. Eu ontem conversei com o Gilberto, que é um dos administradores aqui do tribunal, orientei como ele procede, existe uma ferramenta, que é um sistema chamado Gira, que é uma ferramenta que faz todo esse controle de demanda dos tribunais em que é implantado o PJE. Quando o tribunal, aqui, quando aconteceu aqui a implantação agora, é aberta nós chamamos de issue é digamos assim, um problema, um marcador de problema, vamos falar assim, de registro de ocorrências no sistema. Em nome nós chamamos de issue PAI, né, que é o TRT da terceira região, e a partir daí são criadas as issues filhas, né, assim, com a expressão bem rudimentar, que são as demandas específicas do Tribunal de Minas Gerais. Aí essa equipe fica lá monitorando o sistema. Cada hora que chega uma demanda daqui, ela é monitorada, é acompanhada e automaticamente é replicada. Quando corrige lá, manda para cá, e isso acontece de modo muito dinâmico. Então, existe uma equipe de suporte, e é importante que o tribunal saiba disso e use essa equipe de suporte, porque ela é feita exatamente para isso. Ela é composta para dar atendimento às demandas do tribunal após a sua implantação. Isso é feito, repito, no sistema, um sistema próprio para isso, automaticamente, porque muitas vezes a demanda é comum a mais de um tribunal, então, feita uma correção, ainda que não tenha aqui surgido um problema, a correção que é feita lá é automaticamente replicada aqui. E ontem nós já passamos da metade dos tribunais. Ontem foi implantado o PJE no Tribunal do Rio Grande do Norte, então já passamos para o número 13. Vocês serão o próximo, serão o 14º tribunal, depois virá no final do mês, na sequência,
não sei exatamente nessa ordem, mas serão Rio Grande do Sul, Pernambuco, Espírito Santo e Pará. Então, até o início do mês de outubro, nós chegaremos a 17 tribunais, ou seja, já chegando próximo ao final do ano. E para mostrar que não é uma realidade incipiente, ontem eu estava olhando aqui o site, entrei no site do Conselho, por favor. Esse site é sempre bom a gente futucar, porque sempre tem novidade por lá. Esse site, inclusive, ele tem, aqui embaixo, aqui está a matéria sobre a inauguração ontem no TRT da 21ª região. Desce, por favor, Gilberto. Aqui no site do PJE, vai no hot sitezinho, no botãozinho aí. Aqui nós vamos criar, aqui está somente a resolução 94 do Conselho, cuja leitura eu recomendo que vocês façam, os assessores façam, porque várias questões de procedimento aqui estão definidas. E, além disso, nós vamos publicar aqui outras normas. A nossa ideia aqui é criar uma pasta com todas as leis, normas, resoluções do CNJ, CSJT, que disciplinam o processo eletrônico. Aqui está, inclusive, a matéria do Tribunal de Minas Gerais. E aqui, desce aqui, por favor, um pouquinho mais. Aqui não é puxando braço minha sardinha, não, tá, gente? Isso aqui não foi eu que fiz. Mas aqui ontem, por exemplo, na Bahia já teve um conflito de competência. Ou seja, só para mostrar que o PJE funciona já. Nós já chegamos ao órgão especial na Bahia com o conflito de competência, nós já temos habeas corpus, ação rescisória, mandado de segurança, recurso ordinário, agravo de petição, isto é, o processo está fluindo normalmente. Claro que a implantação inicial é sempre um momento assim, de uma certa hesitação, um certo medo, mas só para mostrar que não é um sisteminha que está começando agora, sabe? Nós já chegaremos à 14ª implantação, e o exemplo de sucesso foi o fato de nós termos implantado às 14 horas em Salvador, habilitado a classe de habeas corpus, e às 17 horas chegou um sujeito lá para impetrar um habeas corpus em nome de um paciente, ele nem tinha certificado digital, mas o habeas corpus é uma ação condicional da liberdade, obviamente não pode ficar preso esperando, aí foi lá, o tribunal distribuiu a ação, e aí ela seguiu. Uma coisa que eu acho importante, Ricardo, e para você tratar com a presidente depois, é a interlocução com a OAB. Ela tem que ser ampliada, nós temos que estabelecer um fórum permanente de debate. A OAB tem que colocar uma estrutura dela a serviço do advogado nas nossas dependências, que haja aqui em Belo Horizonte, no fórum da capital, no fórum do tribunal, nos prédios, alguém para dar suporte ao advogado. O tribunal é importante fazer, por exemplo, cartazes do PJE, mandar para todas as varas do interior, porque mesmo processos físicos, eventualmente o MS dele, oriundo, é impetrado no tribunal, no sistema eletrônico. Então, às vezes, o advogado do interior pensa que a vara lá, digamos, de Monte Azul, o processo é físico, e ele não imagina que, se houver uma ilegalidade que ele entenda ser objeto de mandado de segurança, ele terá que impetrar o mandado de segurança no processo judicial eletrônico. É importante que o tribunal crie essa ambientação própria do PJE. E eu recentemente participei de um debate na OAB, isso foi... tem algumas regiões em que, apesar de haver uma interlocução muito boa com a OAB, há alguns pontos de resistência, basicamente assim, voltado à questão do login e senha. O advogado não imagina o perigo que é, ou a insegurança que é o uso do login e da senha. E num desses tribunais, nós estávamos discutindo com a OAB, me deu branco agora, não sei mais o que te falar, mas interlocução, cartazes, que eu vou me lembrar. Deve ser sinônimo da idade, mas, enfim. Ambientação, e aí fica na cabeça, tentando lembrar o que é. Retomando a fala, ambientação, AB, interlocução, certificado digital, por que que... mandado de segurança na vara que é FIS. Não, daqui a pouco eu vou me lembrar, é sempre assim, a gente... né? Bom, daqui a pouco, quando... Não, a reunião que eu fiz com os advogados, houve um debate sobre... Meu Deus do céu! É minha avó, coitada da minha avó. Minha avó Zul. Eu vou lembrar aqui o nome de tudo, mas não vou me lembrar o que eu ia falar. Mas, enfim, vamos retomar. Então, essa interlocução com a AB ela é importante porque há alguns casos de sucesso. Eu vou citar o caso, por exemplo, da OAB do Ceará, que ela pegou um empregado, enfim, uma pessoa dela, uma pessoa assim, bastante conhecida. Sabe aquela pessoa que todo mundo conhece na OAB do Ceará ou daqui? Certamente tem alguém aqui em Minas Gerais. Ela colocou um jovem assim, na OAB, na sala do tribunal, na vara de Caucaia.
ele começou a dar uma assessoria de informática ao advogado, que computador comprar, que tipo de scanner comprar, que programas instalar, como instalar os programas. Às vezes, o pessoal pensa que é uma dificuldade muito grande em obter o certificado digital ou instalar. Entre no site da CertSign, www.certsign.com.br. Então, ele acha que isso é um problema enorme. Nas versões iniciais do PJE, havia muita dificuldade para o advogado, ou alguma dificuldade para o advogado não experimentado. Por exemplo, o advogado só podia usar um determinado certificado digital. Ou seja, só podia usar um certificado por máquina. Então, se ele tivesse 2 certificados digitais, o que é muito raro acontecer, mas quando aquela lei de Murphy, né, sempre tem 2, e vai usar os 2 e dá um problema. Hoje, o PJE já está superado. Eu posso usar, inclusive isso vale para ter magistrados e usuários, eu posso usar não, acho que tem, não, é isso mesmo. Não, BR, está certo. Ele pode usar mais de um certificado. Claro que o momento inicial de implantação, como eu dizia, é sempre mais difícil. Mas quando a OAB é parceira, a experiência tem demonstrado, ela pode produzir um resultado muito bom nessa interlocução com a advocacia. Então, às vezes, a relação institucional é boa, mas há resistências aqui e ali, tentando recuperar mais sozinho para seguir a linha, mas não seguir ainda lá, dos advogados. Mas era por conta de uma... Daqui a pouco eu vou andar. Vai aqui, certificado digital. Aqui o site da CertSign, a CertSign é a maior empresa brasileira de certificado digital. É quem domina a tecnologia, é quem, enfim, tem uma experiência muito grande nisso, e é a empresa contratada pela OAB, que é a empresa brasileira que tem maior estrutura para fornecer certificado digital, para fornecer certificado digital ao advogado. Então, ele vem aqui no site da OAB, tem certificado digital, tem várias informações importantes. Vai descendo, por favor. Esse preço, suba aí um pouquinho, esse preço aqui é o preço comum, né? Não é o preço aqui. Mesmo o preço comum seria R$ 110 em 3 vezes sem juros. Mas para a OAB ainda é mais barato ainda, salvo engano, com leitora custa R$ 90. Com toque, eu acho que é 100, enfim, mas não importa. Desce um pouquinho. Assistente de instalação. Então, ele vem aqui, ó, pessoal, é difícil instalar o certificado digital, é complicado. Não, ele vem aqui, ó, a assistente de instalação, à direita, aqui tem um tutorial para que você roda na sua máquina e ele faz instalação de todos os programinhas para, inclusive, a cadeia de certificados para funcionar o certificado digital. Então, o que há muito, assim, presentemente, muito comumente, é falta de informação. Mesmo se ele não souber nada, ele indo na página do PJE, aqui, quando ele entra na página, não, na página mesmo do sistema, na página inicial, vai não, no login inicial. Quando ele entra aqui, tem, ó, informações. Quando ele quer informações, tem aqui todo um roteirozinho, ó, navegador recomendado, tamanho permitido, sistema operacional, leitura de cartão, e os endereços onde ele vai obter toda a cadeia de sisteminhas, ou de programinhas, ou de informações para instalar o certificado digital. Então, na verdade, o que às vezes acontece muito é não ler, não conhecer, e aí não se informar e criar aquela situação de dificuldade. Então, voltando àquele contato inicial, Ricardo, é importante que haja essa interlocução permanente com a OAB, porque em alguns lugares, quando essa relação não é estreitada, gera problemas. Também o Ministério Público do Trabalho. O Ministério do Trabalho, nós temos tido com ele interlocução grande por conta do comitê gestor. Mas, você pode desligar a câmera um pouquinho aí, chefe? Dá uma pausa aí no que eu vou dizer agora. Eu não mostrei ontem a vocês algo bem interessante no PJE, como advogado, por favor, que é a distribuição. Não sei se eu mostrei ontem, processo em lote, falei ontem? Falei ontem processo em lote, não, né? Acho que não, né? É algo bem interessante para o advogado, que é um diferencial importante no PJE, é o protocolamento e petições iniciais em lote. O que quer dizer isto? Como isso funciona no sistema? Imagine a seguinte hipótese. Um estagiário fez 10 petições iniciais. Deixou-as prontas, as petições iniciais, juntou os documentos, deixou prontinhas lá para o advogado assinar. Ele vem, havia uma queixa muito grande do advogado, que somente quem assinava a petição tinha que protocolá-la. Então, o que acontecia? O advogado, muito ocupado, naturalmente, com seus afazeres, né? Isso também valia para o Ministério Público, tinha que conferir a petição e ele mesmo
que era quem assinava a petição, fazia a distribuição. Então, se tivesse muitas causas, isso ficava esperando 1, 2, 3, 4, 5, enfim, vezes a distribuição. E como no início, a versão inicial sempre é mais lenta, mais complexa, né, mais problemática, digamos assim, isso demandava muito tempo. Aí eles nos pediram, enfim, foi feita uma funcionalidade que é basicamente o seguinte: o advogado prepara, o estagiário, 10 petições. Ele confere, assina, deixa as petições prontas. Ficam lá 10 petições iniciais. E diz, ó, o estagiário pode protocolar. Ele vem aqui, ó, processo não protocolado. Aqui estariam, pronto, aqui estaria um caso, né? Estariam 10 petições iniciais. Ele pode vir aqui, ó, marcar todas. Observe, ó, protocolar em lote. Aí, se tiver 20 petições, 30 petições iniciais, e disser protocolar em lote, pode fazer isso? Não, pode ir, pode ir. Eu quero mostrar isso. Aí, parei, ele começa a distribuir. Quando ele acha um erro, opa, tem uma inconsistência, o que é o processo, a petição inicial não está assinada, não pode protocolar. Se tivesse, nas 10 petições iniciais, 3, digamos, a terceira, a quinta e a oitava estivessem em conformidade, ele perguntaria, quer continuar? Ele o quer e pula e vai distribuindo. Aqui estiver pronto, vai 1, 2, 3, encontrou um erro, pula aquela, e no final aparece uma tabela, assim, processos 1, 2, 5, 7, 9 distribuídos para as varas X, Y, Z, aquela rotina que nós fizemos ontem. Para cada processo, ele faz de um grupo, aparece uma tabelinha dizendo, olha, esse processo foi para essa vara, esse foi para tal vara, e esse foi para tal vara. Isso vale para a primeira instância e também vale para a segunda instância. É muito interessante, e aí aquela história de por que o sistema é diferente. Não tem nenhum no Brasil hoje que faça isso, só o PJE. Que para o advogado é muito bom, porque ele diz, ó, protocolo, aperta o botãozinho, fica lá, 1, 2, 3, 4, claro, ele valida, tu tem que validar, enquanto ele diz, ó, tem um erro, essa petição não pode ser protocolada, não adianta, ele não distribui, ficar em nota 10 vezes, ele vai ao mesmo erro, porque, obviamente, é um campo obrigatório que não foi preenchido, por essa razão, ele não distribuirá. Ok? Vamos, então, agora voltar, e aí vamos, então, nossa proposta agora é pegarmos o processo, vocês agora vão despachar, a gente vamos fazer uma sequência de atos. Sempre vai ser assim, eu executo primeiro na tela, mostro como funciona, e em seguida vocês reproduzirão no sistema. Lembrando que a atividade de conclusão, preparação de minuta, é o assessor quem vai fazer, com o perfil do magistrado, não tem problema, que o magistrado tem o perfil dele, tem o perfil do assessor. Se ele próprio quiser fazer, o assessor acompanhar, não tem problema. A ideia é mostrar o que é tarefa de assessor, o que é tarefa de desembargador. Então, se o desembargador quiser fazer, não tem nenhum problema, o assessor acompanha. Mas a ideia, assim, principal é o assessor fazer o que é ato dele, o desembargador acompanhando do lado, e aí, quando ele colocar para o desembargador, ele assume, faz a operação dele e devolve para o assessor. Faremos uma decisão monocrática, depois faremos um voto, pautaremos o processo, julgaremos, faremos a votação antecipada e faremos também aqui a sessão. Vai haver problemas de competências administrativas entre órgãos, do próprio tribunal. Por exemplo, tarefas administrativas, porque ontem não fiz o curso aqui em 2 dias, não ficou claro essa questão, por exemplo, se as secretarias das turmas, ou da SDI, ou do dissídio coletivo, como é que ficaria essa questão de elaboração de atos de comunicação processual, se isso seria feito pela secretaria, se seriam feitos pelos gabinetes, entendeu? E esse acúmulo de tarefa jurisdicional com tarefa administrativa, em cima dos assessores e dos desembargadores. Pronto. Primeiro que... Tá. Certo. Então, eu queria saber como é que ficaria, porque o conflito, às vezes, pode existir, a gente não vai eliminar o conflito. Claro. Pode fazer tudo do processo, mas o conflito é impossível de eliminar. Perfeito. Né? Então, eu queria saber do senhor se houve algum debate sobre isso nas suas apresentações, nas suas intervenções nos outros tribunais. Só isso, essa informação que eu queria. Primeiro, vamos, utilizando até a sua expressão, que eu achei bem interessante, atos administrativos e atos processuais. Notificar é ato processual, não é ato administrativo. Então, se é ato processual, quem cuida do processo, cuida do ato processual. Mas, evidentemente, que a implantação do PJE, ela não impõe um modelo de gestão interna ao tribunal, no sentido de saber o que vai fazer com os seus órgãos. Exemplo,
Põe ali, moço, por favor. O exemplo, você pode até trazer já uns 5 copos ou um vasinho para mim, viu? Natural. Exemplo, se vai aumentar ou vai diminuir. Isso é um processo natural de amadurecimento. O que o PJE tem de modelo que é implantado, que eu disse ontem, atos monocráticos, atos de atuação monocrática do processo permanecem cumprimento e pós-cumprimento no gabinete, com a pessoa responsável pelo processo. Então, se o processo 001 é meu, eu faço nele todos os atos até o dia que ele sair do gabinete e for para a pauta. Que a partir do momento que ele vai à pauta, cessa a competência monocrática do relator no que toca à gestão do processo, passa a ser do presidente da turma, tanto que ele não pode indicar o dia que vai à pauta, ele pode pedir a pauta, mas que vai determinar o dia obviamente, é o presidente da turma. Então, aí ele não pode mais impor ao processo o seu ritmo que ele tinha, ou o ritmo que ele tinha sobre o processo no gabinete. Passa a ser a atuação do colegiado. Então, obviamente, que aí vai para a turma tem a condução do processo no sentido de determinar a sua inclusão, publicar o acórdão, quem publica o acórdão é a turma, salvo aqueles que, quando retornarem ao gabinete, porque o relator irá retificar o voto, por alguma, ou redatoria, ou seja, ele não quis, ele não pôde, enfim, a razão não interessa, o acordo não foi assinado na sessão. Ele retorna ao gabinete para ser ajustado o texto, e aí o gabinete não vai mandar de novo a turma. Ontem, o colega me perguntou, não sei quem foi, não me lembro agora quem foi, acho que foi você, sobre baixar o processo para notificar o reclamante para contrarrazoar o recurso. E eu disse ontem também sobre a criatividade que nós temos que ter nesse rito de passagem. Nós temos que entender o seguinte, nós estamos vivendo um modelo, assim, um modelo de um processo de transição, de um processo cartular, formal e marcado pela ideia de que ele somente está em um determinado local, em um determinado momento, para um outro tipo de processo, aquele que está em todos os lugares simultaneamente, e permitindo, isso que é um diferencial, praticar ato no processo simultaneamente. Antes, ficava com o relator, ninguém podia fazer nada. Exemplo, o Ministério Público não podia emitir parecer porque estava com o relator. Salvo um caso de coletivo de greve, em que se fazia uma cópia dos autos integralmente, mandava para o procurador para garantir o que é a agilidade. Isso no PJ é algo muito simples e muito próprio, é intrínseco a ele. Ontem, por exemplo, depois do nosso curso, eu falei com o Marcos, a gente vai está pensando em fazer uma tarefa de remessa à procuradoria. Ou seja, a gente vai criar aqui algo como conclusão. Para a procuradoria criar aqui uma tarefa própria para, digamos, deixar como tarefa do sistema, e não numa caixinha à parte, para, assim, tirar, de certa forma, do meu estoque do gabinete. Vai ficar numa tarefa esperando, contando o prazo, que foi, quando terminar o prazo, ele vai tirar dali o processo, para que eu não fique todo dia, ou olhando periodicamente, o assessor, os processos que se encontram na procuradoria para trazê-lo de volta. Então, só para te responder de modo objetivo, não pensar que eu estou aqui enrolando sem responder. A pergunta está aqui bem clara. Então, resposta objetiva. A discussão interna no tribunal é uma questão de administração e implantação. Ou seja, nós não vamos entrar na seara do Tribunal de Minas Gerais, como não fazemos nenhum tribunal, para dizer, olha, agora, por exemplo, te trago uma questão que é muito presente, aumento no quadro dos gabinetes. Entendo eu, e estou falando com muita sinceridade, que 12 pessoas no gabinete daqui é o meu sonho de consumo na Bahia. Se eu tivesse 12 pessoas, eu nadava de braçada. E lá já se faz assim há muitos anos. Notificação para a turma não vai nada. Há mais de 5 anos, se bem me lembro, ou 6, quem notifica é o gabinete, quem publica acordos desses casos que eu votei é o gabinete com 7 pessoas. E 60 processos por semana em relatoria, como eu recebi a semana passada. Então, assim, o meu sonho de consumo por conta da greve do ano passado, tá? Nós estamos vivendo na Bahia um movimento assim, imenso, já estamos há quase 2 meses, em média de entre 50 ou 60 por semana, relator turma, sem contar a SDI, no meu caso, órgão especial, e SDC. Estou na jurisdição, quer dizer que não estou afastado do tribunal, para dizer assim que estou vivenciando esse momento, né? Viajo com a minha pastinha de processo para conferir, às vezes levo processos altos comigo, porque não dá para eu
casos assim, muito importantes, eu, obviamente, faço a revisão, faço o voto. Então, observe, dizendo muito claro, 12 pessoas, por quê? Você está olhando assim, pelo que é agregado. Notificar, eu te mostrando que é uma tela. E qual é o modelo que virá lá para outubro? Você vai notificar antes do juiz despachar. Você vai fazer a conclusão, o despacho, vai seguir a tela, a notificação, vai ficar pronto. Funciona assim, Sergipe, Alagoas. Não, mas espera aí. Não, espera aí, só um minutinho. Espera aí, só um minutinho, espera aí. Assim, é preciso também, nós estamos aqui numa base de teste. Não, na base de teste, é uma base vazia, uma base aqui que nós usamos para demonstração. Mas vai aí na tarefa do gabinete de notificação. Mas gente, só um minutinho, evidentemente que o tribunal, na implantação, tem uma tarefa enorme de criar modelos do gabinete, modelos da turma, modelos do tribunal. Você vem aqui, ó. Vai, suba, por favor. Suba aí. Não, suba aí. Hã? Que 12? Tem quantos? Bom. É porque alguém me disse ontem que era 12. Bom, mas 10, que sejam... Eu tenho 7. Né? Mas, enfim, né? Configuração. Documento. Modelo. Formulário. Tipo de modelo é o quê? É um despacho? É uma certidão? É uma intimação? Né? Tipo, lá, tipo documento. Lá, tipo documento, lá à direita. Despacho. Aí tem despacho em algum lugar. Vá. Despacho. Modelo, despacho para contrarrazoar. Então, porque ontem, na verdade, aqui, volte lá agora, existe uma limitação. Por exemplo, tem modelos que são no tribunal. Exemplo, o formulário de precatório é do tribunal. Né? Nenhum gabinete, por exemplo. Claro, quando ele traz o modelo, ele já traz as variáveis, número do processo, o time do tribunal, nome do autor, nome do réu, etc. Entendeu? Não é, na verdade, eu mostrei ontem uma base de teste, né? Então, ele vem aqui, ó, vai um despacho aí, conclusão. Vai minutar, fazendo aqui um despacho, ó, minutar, despacho, decisão. Ó, olha aqui para a tela, por favor. Seu nome é? Vinícius, olha aqui para a tela. Tipo de documento, despacho. Modelo. Tem aqui 30 modelos. Vai aí, seleciona o modelo, está aqui. Está pronto o modelo. Na verdade, esse modelo aqui, o modelo de teste aqui, o modelo qualquer um. Né? Mas aqui, ó, estaria. Esse é só qualquer modelo. Aqui estaria o modelo. Claro que você pode editar, né? Digamos, estaria feito em pauta, vírgula, isso, mais aquilo. Fez o despacho, lançou o movimento, vá. Se fosse um ato ordinatório, já autorizado pelo desembargador, já está aqui para você próprio assinar, porque aquele tipo de documento foi atribuído a você a assinatura, você assinaria, ato, digamos, ou mandaria para o desembargador, para reproduzir o que você acabou de mencionar. Né? Aparece aqui a conclusão das tarefas, né? O desembargador vai assinar aqui o processo, o despacho, assinou, mandou de volta automaticamente para a secretaria, e você pode contar, isso é uma realidade, a quantidade de despachos no gabinete, ela é mínima. Ela é um caso, por exemplo, para retificar a autuação, é um caso para contrarrazoar um recurso que não veio, né? Mas quem retifica a autuação é o gabinete, porque não tem mais aquele setor burocrático do tribunal, que se você pensar, assim, fazer uma reflexão muito profunda sobre o processo, para quem está lá fora, retificar a autuação, numeração de folha, colocação de carimbo, não quer dizer nada. Ele quer que seja resolvido. Essa é a lógica para o JE. Estar voltado para a atividade e fim do judiciário. Então, quando o desembargador assinou, mandou para você. O que você já teria feito e faria agora? Viria aqui, ó, dar a ciência às partes. Quanto tempo você vai fazer aqui agora? Cronometre aí, né? Polo ativo, ou intimar todos. Viria aqui, próximo passo. Não, desculpe, vou selecionar o tipo aqui de comunicação que você vai fazer. É uma notificação. Ok? Está marcado o prazo padrão de 5 dias. Claro, podendo alterar
cada caso. Próximo, que tipo de documento você vai fazer? É um documento do processo ou é um documento novo? É um do processo, é um despacho. Clica aqui no despacho, já mandou para lá o despacho. Confirmo. Próximo passo. Assinar. Você assinar. Assinar. Modo teste. Já foi embora. Já notificou. Se fosse para oficial de justiça, teria ali, ó, central de mandados. A central de mandados, na verdade, no órgão do sistema. Então, apareceria lá no órgão do tribunal, já para o oficial de justiça. Ó, tem aqui para você cumprir. A gestão da central de mandados caberia a esse setor próprio. Se não quer fazer uma central nova, notificou. Notificou lá, manda de volta para o sistema. Viria aqui um expediente não lido. Já foi embora. Ah, não vai guardar prazo? Bom, notificou. Ok, notificou. Vai fazer o que com isso agora? Vai lá onde você estava. Bom, abriu já? Aqui já está aberto. Vai para onde? Você vai selecionar. Vai aguardar prazo? Vai, nova conclusão, que entrou a petição agora, vai dar, já notificou, vai publicar o acórdão, vai redistribuir o processo. Vamos imaginar que fosse um caso de redistribuição. Vamos redistribuir o processo. Ok. Caso assim, só para a gente simular aqui, né? Redistribuir o processo. Tá? Fecha aí. Tipo de redistribuição. Prevenção, competência, suspensão e impedimento. Suspensão e impedimento, vá. Suspensão e impedimento. Aí o gabinete está fazendo, tá? Não mandou mais para setor de distribuição. Ele vem aqui, motivo da distribuição, o advogado é meu filho. Que é verdade, meu filho é advogado em Salvador. Quer distribuir? Pronto, acabou o problema. Mandei embora. Ou seja, o que era antes? O juiz despachava. Batava, o juiz despachou. Faria aquela guia de remessa, conclusão da secretaria, lá, o guia de remessa. Você fazia no processo aqui, batia o carimbo, lavava a certidão de remessa, lavrava a guia de remessa, chamava lá o rapaz do carrinho, colocava o processo no carrinho, ia lá para o setor de distribuição, recebia o processo, conferia a guia de recebimento, devolvia a guia para o seu gabinete, para você ter a certeza de que entregou, guardava no armário a guia dele, fazia o carimbo de recebimento, conclusão para pronto, muito obrigado. Seria de mim, botei para Vossa Excelência, desembargador Fernando. A presidência, então, despachava determinando a redistribuição, voltava para o seu funcionário, que tramitava no sistema de redistribuição, que apertava o botãozinho, que saía desembargador Fernando Rios, ele batia uma certidão de redistribuição, fazia a guia de remessa, botava no carrinho, levava lá no gabinete do doutor Fernando, alguém fazia a conferência da guia de remessa, dava o recebido, conclusão, para chegar aqui. Veja quanto tempo nós levamos 1 minuto para executar aqui uma redistribuição. Então, é essa mudança de paradigma que o PJE quebra. O que eu acho que é, aí sim, uma tarefa para os desembargadores e a administração, que é o PJE, é uma grande oportunidade de o tribunal rediscutir a sua estrutura. E aí você tem razão. Mas como ele vai rediscutir? E que modelo ele vai implantar, amigo velho? Aí é uma questão de foro íntimo, que eu fico só, ó. Isso. É uma ação imediata? Não. Os processos vão começar a subir aos poucos, o tribunal vai amadurecendo a sua cultura, tem que ter uma atenção voltada para as pessoas que trabalham nesses setores, que não terão mais atividades de distribuição em 1º grau, 2º grau, mas são pessoas tão importantes quanto eu e você no tribunal, que estão ali batendo carimbo, porque é a função delas hoje. Então, redistribuição de pessoas, ver como as pessoas terão que ser reentranhadas nesse novo modelo de instituição, né? E, obviamente, pode chegar até aumentar o gabinete? Pode, o tribunal pode entender que, eu já fiz um cálculo, só em Salvador são 152 pessoas de setores de tribunal que serão, digamos assim, que ao longo do tempo perderão as suas atividades. Bom, o que fazer com elas? Acontecerá aqui em BH, seguramente. Esses setores, protocolo de 1º grau, 2º grau, carga de autos, balcão da Secretaria da Vara, que diminui bastante a atividade na vara, distribuição 1º e 2º graus. Então, vai ser jogado fora esse pessoal? Claro que não, até porque os gabinetes precisam cumprir esse reforço de pessoal, mas eu lhe asseguro, tranquilamente, que esta balança entre o que entra para a atividade do gabinete e o que sai, que muita coisa sai, desse serviço burocrático, né, que eu, por exemplo, no meu gabinete, tenho clara convicção que uma pessoa
para gerenciar mais a minha agenda, que é complicadérrima, do que o gabinete, daria conta. Assim, aquela parte hoje de gestão administrativa, né? Receber, mandar processo, mais para atender telefone, para não atrapalhar um assessor, a fim de ter uma atividade intelectual, mas só isso. Mas essa pessoa vai fazer voto comigo também. Você vai ter lá uma carga menor, processo de quantidade menor, tipo processo mais simples, porque não tem sentido botar uma pessoa lá para ficar o dia inteiro, pegar um analista judiciário para atender telefone. Não tem sentido. Né? Eu estava pensando o seguinte, porque a presença de Vossa Excelência é muito importante. Por desembargadores, nós vamos ter que dar conta do julgamento, é muito importante. Então, essas atividades, esses passos de ação foram explicados muito bem hoje. Se começar a haver perguntas, Vossa Excelência vai ter esse tempo para nos explicar o principal. É isso que eu estou falando. Não, é só essa. Fique tranquilo, dá tempo. Vamos lá, então? Bom, primeiro vamos entrar no sistema. Todas estão na tela aí? Nós estamos na tela? Ok, né? Então, a nossa primeira atividade é pegar um processo, fazer uma conclusão, gerar um despacho para o advogado juntar a procuração. Era uma ação rescisória, vamos simular aqui uma situação hipotética. Era uma ação rescisória, o advogado propôs a ação, não juntou procuração, a assessoria constatou este fato e vai fazer um despacho para o advogado juntar a procuração em 5 dias. Ok? Essa é a situação. Bom, o processo sempre entra na tarefa conclusão para magistrado. Eu já sei, só um parêntese que eu me esqueci. Acham interessante que eu mostre e vocês executem como se criam as caixas no sistema? Aquelas caixinhas. Tá. Então, vamos primeiro criar 2 caixas. Uma caixa chamada município, como nós fizemos ontem, e uma outra caixa chamada rito sumaríssimo. E vamos automatizar a triagem para colocar nessas caixas processos de município, processos que tramitem sob o rito sumaríssimo. Primeiro momento, eu indicar ao sistema onde eu vou criar as caixas. Todas as vezes que ele está numa tarefa, tira aí o mouse, ele faz uma moldura em torno do nome da tarefa na qual ele se encontra. Para saber, obviamente, onde eu estou naquele momento, em qual tarefa eu estou. Então, digamos, bote na análise. Como eu estou na análise, tira aí de cima, e eu estou vendo aqui, ó, em volta da análise, a moldura, e eu quero criar a caixa em conclusão para magistrado, eu vou clicar em conclusão para magistrado, ele foi para a caixa que eu quero criar, todos estamos na caixa conclusão para magistrado, na tarefa, ok? Botão direito do mouse, ele vai, nova caixa. É para executarem, viu, gente? Nova caixa, vou clicar em nova caixa. Senha e usuário CPF. E nova caixa, escreva a palavra município. Escreva a palavra município. Todos? Podemos avançar? Ah, bom, tem um detalhe, né? Ah, tá. Só um cria pelo gabinete. Porque, na verdade, o que um cria, o outro cria, né? Aquela ideia, isso é a mesa. Não, um só cria. Tá, um só cria, senão, obviamente, como eu já criei, os dois vão criar a caixa. A concepção da caixa é a mesa do gabinete. Se eu coloco uma mesa aqui, todos vêm. Todos podem colocar processos sobre ela, obviamente, retirar processos dela. Ok? Por isso que, obviamente, só um cria pelo gabinete. Tá? Coloquei uma mesa ali, todos verão. Viu ali? Viu ali? Já viu o caso dele ali, Nádia? Nádia viu ali o caso dele? Do colega ali? Resolveu? Pronto. Então, todos criamos a primeira caixa. Gente, vamos só estabelecer a dinâmica. Conseguiu, Paulo, resolver esse problema aí? Como é que eu sei que criei a caixa? Aqui, do lado esquerdo, aparece uma setinha. Veja que aqui não tem em cima, ó. Quando tem a setinha, que isso é indicativo de que é uma árvore que pode ser expandida. Eu crio na setinha, clico na setinha, ó, nessa primeira caixa, eu vou colocar o processo dentro dela. Tarefa, pegar o primeiro processo e deslocar para a caixa. Como eu faço isso? Pego esse botãozinho que tem um clipe, ó, esse íconezinho, e arrasto para dentro da caixa. Pode arrastar e solta o município, ele fica ali dentro.
primeiro da sua relação. O primeiro que tiver em conclusão, pegue no clipezinho, arraste para dentro da caixa município e solte. Só um minutinho. Não avancem além do que nós estamos fazendo, porque é importante que todos caminhemos juntos. Mesmo que já tenham uma facilidade de dominar o sistema, e isso é muito bom, mas é importante que nós, sabe, vamos fazer o seguinte, você lembra daquela foto? Lembra daquela foto, veja aqui, por favor, Edson. Lembra daquela foto da entrega do impeachment na Câmara, no Congresso, que era todo mundo na esplanada, de braços dados? Somos nós hoje, nós somos esse paredão aqui, ó. Então é importante que nós caminhemos todos juntos, porque senão a dinâmica se perde. Como vamos fazer? Eu faço aqui, vocês reproduzem passo a passo. Ou seja, dificuldade, basta levantar a mão, alguém vai dar um apoio, tá? Agora é importante a gente evitar um pouco a conversa, porque senão muita gente conversando e não consegue acompanhar. O papel do assessor é para dar suporte ao seu desembargador. Então, se possível, conversa entre si, um pouquinho baixo, assim, as dúvidas. Se for alguma dúvida, mas pode levantar a mão, não se preocupe, o ambiente é informal, ninguém aqui domina nada. A nossa intenção aqui é nós caminharmos juntos para conseguirmos todos juntos chegar ao nosso objetivo final. Ok? Então, primeira tarefa, todos criamos a caixa? Quem não criou, levante a mão. Ótimo, aqui é igual ao Senado, né? Não se manifestar, aprovou a votação. Colocamos dentro da caixa de processo, peguei o processo, coloquei na caixa. Coloquei? Seguro com clips, coloquei, soltei, ficou ali. Vamos criar a segunda caixa. Rito sumaríssimo. De novo, eu vou em cima, botão direito do mouse, vai aparecer nova caixa, vou escrever rito sumaríssimo e vou mandar incluir. Façam a atividade. Um só para o gabinete, por favor, viu? Ok? Um para o gabinete, porque não dá para... um criou, ok. Vamos, então, todos criamos? Pegar o segundo processo, que está nessa tarefa, o segundo processo, daqui da conclusão para o magistrado, e colocar na caixa rito sumaríssimo. De novo, pego o clips, levo para lá, soltei, ficou dentro da caixa. Então, coloquei o processo sobre a mesa gabinete. Ok? Bom, isso todos colocamos. Vamos agora mostrar como nós podemos automatizar, como eu disse antes, essas caixas. Na primeira caixa, vamos automatizá-la para incluir processos cuja parte seja município. Na segunda caixa, vamos automatizá-la para incluir processos que estejam sujeitos ao rito sumaríssimo. Como nós fazemos isto? Vou para a caixa município, dou clique com o mouse para direcionar-se para essa caixa, o sistema. Estando nela, botão direito do mouse, vai aparecer editar caixa, e não mais incluir caixa, ou não mais nova caixa. Aí sim, também um para o gabinete, claro, né? Editar caixa, botão direito do mouse, descrição, processos cuja parte seja município, por exemplo, só para me lembrar depois qual foi a variável. Claro, clique na caixa município, pega o clips e arraste um deles para baixo. O clips eu desloco sempre entre as caixas de uma mesma tarefa. O lápis eu movo de uma tarefa para outra automaticamente. Vai. Se você segurar e arrastar, ele vai. O botão esquerdo do mouse, ele vai. Bote no clips e arraste. Ele vai. Ele vai, com certeza. Absoluta que ele vai. Ok? Então, descrevi a caixa. Venham aqui, ó. Gente, olhem primeiro para a tela, depois executem, senão eu não conseguirão acompanhar. Primeiro olhem para cá, depois reproduzam. Tá, o que aparecendo o que aí? Olhem, vejam só. Entendam a seguinte... Gente, só um segundinho, por favor, Nádia, só um segundinho. Entendam a seguinte premissa. Computador é o bicho mais burro que tem. Ele só faz executar aquilo que eu mando. Não pode ficar lá. Aquilo que eu mando. Ele não interpreta comandos. Executa comandos. E sempre partam da seguinte premissa.
O erro é meu. Essa é a premissa básica. Exemplo. Quer ver um exemplo aqui, ó? Vou mostrar. Volte lá para a tarefa, Edson. Volte aqui para painel do magistrado. Painel do magistrado. Exemplo. Eu quero... Aqui, abre aqui a caixa. Bote aí em conclusão. Clique aí na setinha. Clique na setinha. Observe. Eu quero trabalhar... Preste atenção aqui. A lógica. Eu quero criar o filtro na caixa município. Se eu não for para a caixa município, ele não vai exibir a tela, a opção de editar a caixa. Vai aparecer incluir nova caixa. Quer ver, ó? Botão direito do mouse. Não, lá. Nova caixa. Eu acho que estou em município. Vai aí, ó. Eu botei aqui em cima município, mas ele está aqui, ó. Está vendo a moldura? Eu vou criar aqui em cima. Embora esteja. Bote de novo aí. Ó, parei. Bote aí. Pare, só segurei. Eu estou achando que eu estou ali. Porque está iluminado. Mas eu não estou ali. Aqui onde eu estou, ó, olha a moldura, conclusão para magistrado. Então, eu tenho que clicar em município, ir para lá, faço isso agora. Agora, botão direito, editar caixa. Viram que é diferente? Ou seja, eu tenho a impressão que estou no lugar, mas, na verdade, eu não estou olhando a tela direito, nem interpretando o que está na tela. Agora sim, eu vou editar caixa, vou descrever aqui processo cuja parte seja município, para eu me lembrar depois. E aqui vem, ao lado direito, a abinha de filtros. Não precisa gravar, não. Quando ele muda, ele já vai. Filtros. Ele vai e carrega, né? Aí eu vou vincular, observe, a várias, eu tenho aqui diversas variáveis. Me interessa a variável nome da parte. Vou escrever a palavra município. Ou seja, todas as vezes em um processo que houver uma parte, autora ré, que tenha ou terceiro interessado, a palavra município, ele vai colocar nessa caixa. Nome da parte, município. Escrevi município. Vou fazer o que agora? Falta a última ação. E na caixa município. Nome da parte. Na variável. A ideia é essa. Mas que às vezes alguns se perdem, entendeu? No caminho. Tentar fazer a segunda. Ok? Falta fazer o que agora? Gravar. Se eu não gravar, não interessa nada. Gravei. Pronto, se eu gravei, já está armazenado no sistema esta variável. Qual variável? A partir de agora, gente, a partir de agora, todas as vezes que um processo chegar na tarefa conclusão para magistrado, ele vai automaticamente colocar o processo na caixa, armário, gaveta, escaninho, chamado município. Vamos fazer agora a mesma coisa com uma outra variável, classe processual. Eu venho aqui, em qual caixa? Volto lá, painel do magistrado, que é sempre o painel do magistrado, é a tela inicial de trabalho. Sempre. Vai ser assim. Painel do magistrado, venho aqui, na tarefa conclusão, clico, para ele abrir aqui a setinha, vou para a caixa rito sumaríssimo. Agora, só, por favor, eu vou executar tudo, vocês vão fazer em seguida, tá? Olha aqui na tela. Botei aqui, vou fazer botão direito do mouse, vá, editar caixa, descrição, processo do rito sumaríssimo, filtros, classe judicial, diminui um pouquinho a tela, que essa tela... Processo cível e do trabalho, vou expandir a árvore, processo de conhecimento, procedimento de conhecimento, isso aqui é árvore do CNJ, por isso que é grande, procedimento trabalhista, é o segundo, acho que é esse aí, né? Não, você botou especiais, é o primeiro lá, primeiro, suba lá, primeiro, trabalhista, desço, vou aqui direito, ação trabalhista, rito sumaríssimo. Clico nela, gravei. Façam.
Por favor. Na caixa, rede sumaríssimo. Hã? Em conclusão? Não tem? Não, pode fazer. Pode. Não tem importância. Você vai criar o filtro. Vá. Botão direito. Pronto. Pode ir. Ok? Criamos então as caixas. Criamos as caixas, tarefa concluída, caixas automatizadas. Pergunta de Pepe, só o desembargador cria caixa? Não, qualquer servidor cria caixa. Eu só sugiro, como disse eu antes, só faço duas sugestões. Primeira, haver alguém, seja a única pessoa a criar as caixas, para organizar essas caixas. E segunda, na tarefa análise de gabinete, criar uma caixa com o nome ou com a indicação de que lá estarão votos para a conferência pelo desembargador. Ok? Bom, já terminando essa atividade, voto painel para magistrado, vamos criar, sem automatizar, na tarefa análise de gabinete, 3 caixas. Uma chamada minutar voto, outra chamada votos para a conferência e outra chamada aguardando julgamento. Vamos criar 3 caixas na análise de gabinete. 3 caixas. Uma chamada minutar voto, outra chamada votos para a conferência e outra chamada aguardando julgamento. Por favor, criem. A pergunta de Paulo. Uma caixa criada pode ser removida? Pode. Os processos que estão nela irão, claro, para a tarefa raiz. Eles não vão embora. Mas não tirem a caixa que está dando erro no nosso perfil. Se você mandar tirar ali, ele vai dar erro. Já está mapeado, virá já a correção. Mas eu venho aqui, ó, viria aqui, com o botão direito do mouse. Vai, por favor, Edson. Onde tem editar... Não, aqui, não, agora no julgamento. Não, aí não, agora no julgamento. Vai editar, vai, botão direito. Remover a caixa. Eu vou executar aqui, vai dar erro. Vá. Confirmar. Vai dar erro, está vendo aqui? Isso está mapeado. Só está acontecendo com o perfil de juiz. Algum erro de configuração, erro no sistema. Isso já está sendo corrigido. Mas ele eliminaria a caixa e os processos que estariam nela dentro passariam para a análise de gabinete. Agora, nessa mesma linha, eu posso, não remova não, eu posso remover a tarefa? Resposta, não. Ali será criada e removida pelo sistema quando chegar um processo naquela tarefa. Digamos, se eu tirar todos os processos dessa tarefa daqui, esta caixinha vai sumir. Mas quando chegar o primeiro ali, volta a tarefa com as caixas que foram todas nelas tarefa criada. Ok? Bom, vamos então pegar o primeiro processo e fazer agora um despacho. Vamos então lá na caixa município, na caixa setinha município. Estamos na caixa município. Então, o assessor pegou o processo, seria uma ação rescisória, ele constatou que a parte não juntou procuração. Ele vai então fazer o que ele faz hoje. Olhou o processo, fez a conclusão, preparou o despacho, junte autor à procuração em 5 dias. Datou, mandou para o desembargador assinar, ele então vai assinar o despacho. Então, ele vai aqui e vai acionar o botão do meio, abrir a tarefa. Por favor, acionem, senhores assessores ou desembargadores, abrir a tarefa. Qual tarefa? Óbvio, fazer a conclusão. Na caixa do município. Terá um processo no meio. Dentro tem esse lápisinho do meio. O lápis é o que aciona a tarefa. Aqui é o ícone do meio. Se você posicionar o mouse, ele diz, abrir a tarefa. Qual tarefa? Conclusão. É onde o processo está. Aciono esse íconezinho do lápis, vai abrir esta tela daqui, ó. Conclusão para magistrado. Aqui tem esse lápisinho, essa folhinha de papel, preencher a conclusão, preencher complementos. Clico nesse lápis, nessa folha de papel, aparecerá tipo de conclusão, despacho, complemento, bote relatar. Na versão real, não terá esse complemento, tá, gente? E já é para ter sido tirado, já foi. É configuração que já mandei ontem, o Gilberto veio o que houve. Tipo de complemento, relatar, dou ok. Ele vai acionar aqui o checkbox, ó, dizendo que está ok o lançamento do movimento, que vai lançar o movimento lá na
tramitação pública, né? Gravar, gravei, próxima ação, fazer a minuta. Olha aqui, cadê o fluxo, Nádia? Põe, por favor. Vai, então, fazer a minuta. Ou seja, ele está remetendo, caminhando com o processo da conclusão para aqui, ó. Estávamos aqui, olha aqui na tela, estávamos aqui. Ele fez o quê? Perguntou, é um despacho? Eu disse, é um despacho. Quando indiquei o caminho. Vai para onde agora? Minutar despacho. Acione minutar despacho, ele vai percorrendo esse caminho. Minutar, ele vai então abrir a tarefa, deixa ele processar. Ele vai processar, vai abrir a tarefa, a tela, para que eu possa fazer o despacho. Se eu tivesse os modelos prontos, estaria lá um despacho. Junte o autor à procuração em 5 dias. Né? Como eu não tenho, vou escolher aqui despacho, despacho, modelo, escolheria se eu tivesse, nesse caso eu não tenho ainda, né? Então, fazer o despacho. Junte o autor à procuração em 5 dias. Uma pergunta interessante, eu preciso colocar data e nome do desembargador relator? Não preciso, porque ele vai carimbar embaixo. Se quiser, até por questão de cultura, adaptação das... Porque às vezes a pessoa vê, não tem o nome aqui do desembargador, está lá embaixo na assinatura. Não tem nada demais colocar. Belo Horizonte, para aí, Belo Horizonte, 30 de agosto de 2012, e põe desembargador Cláudio Brandão, relator. Pronto. Ele, assessor, preparou a minuta do despacho. Lembrando, repito, que aí estarão os modelos, os despachos padrão, né? E aí, lembrando também que essa tela vai mudar bastante, com o voto estruturado, ok. Mas ele falta ainda lançar os movimentos processuais, para poder estar registrado lá na tramitação pública, na movimentação pública, os movimentos. Ele vem aqui embaixo, escolhe despacho, aqui é a tabela do CNJ, despacho de mero expediente, o checkbox aqui já mostrou que está lançado o despacho corretamente, o movimento corretamente, já acionou que está corretamente. E vou, hein? Todos estamos juntos? Aqui? Também aqui estamos juntos? Nádia, alguma coisa aí? Abre. Sou capaz de apostar. Está em outra tela. Está aberto em outra tela. Eu que podia ter postado um vinho, né? Perdi. Ele já abriu, porque às vezes acontece muito isso. Aqui embaixo, ó, vejam, eu tenho 3 janelas abertas, no PJL eu tenho 2. Às vezes ele abre 10 janelas. Eu abri, se está tudo embaixo. Se não, eu vou com Alt Tab. Né? Ele vai, mas acontece o seguinte, ele abriu, fez o despacho, lançou aqui o movimento, acionei gravar. Aperta em gravar, ele já confirma aqui, ó, registro gravado com sucesso. Lá embaixo, ele está aqui, ó, fez a minuta. Próxima ação, remeteu o processo para o desembargador Jales assinar o despacho. O que ele fez? Pegou o processo, fez a minuta do despacho, prendeu na capa do processo, no ambiente físico, disse, desembargador, vou colocar sobre a sua mesa o processo 100015 para o senhor assinar o despacho que acabei de fazer, para que a parte junte a procuração. Fez aqui, ó. O que ele fez? Fez isso. Ou seja, no sistema, ele está aqui e vai remeter para a tarefa do desembargador. Próxima ação, ato do desembargador. E aí o assessor terminou a sua tarefa. Ponto. O desembargador, vamos fechar essa tela. Ato do desembargador. Pronto. Vamos fechar a tela aqui em cima. Vamos fechar a tela aqui, porque o assessor está trabalhando. Aqui, essa tela. Fecha o X aqui. Fecha o X. Pronto. Aí o desembargador foi avisado. Nós teremos post, nós teremos SMS, ele está no gabinete, o caso é urgente, é uma ação rescisória que tem uma liminar, mas ele não notou procuração. Avisou, o desembargador tem lá no seu gabinete lá um processo para o senhor despachar.
o caso é urgente, porque é uma ação rescisória, tem uma liminar, uma cautelar aqui, mas está sem procuração. E o advogado não protestou para a juntada posterior, está pronto o despacho para o senhor assinar. Aí ele estava em casa, ele estava no shopping center, ele estava na praia, enfim, final de semana, estava na Pampulha, enfim. Não, falando praia, ele deu uma fugidinha aqui, foi no sul da Bahia. Viajou? Bom. Aí ele vem, como ele faria? Vai na tela inicial. Como ele faria? Como ele faria? Ele vai entrar no sistema. Não precisa entrar de novo, não, ele já está no sistema, né? Como ele faria? Foi avisado, entraria no sistema e se depararia com esta tela. Diminui, por favor, com essa tela. Diminui, quanto menos. Se depararia com... Pode mais. Com essa tela, que é o painel do magistrado dele. Painel do magistrado. Esse processo é da SDI 1. Então, ele vem aqui, ó. Primeira sessão, incisos individuais, está aqui. Como é que ele vê, enxerga, identifica os processos para ele assinar despacho? Sempre em que tarefa? Olha aqui, ato do desembargador. Está aqui a tarefa, ato do desembargador. Ele clica ali, ele vai fazer isso. De novo. Entende aqui, que eu estou aqui no curso. Aqui ele então irá, então, vê quem é que eu ligo depois, no intervalo do almoço. Aqui, ato do desembargador, ele vai executar a tarefa que é dele. Né? Ele vem aqui, clica nesse ato do desembargador e no meio tem um lápis. É onde aciona a tarefa. Ele vai clicar no lápis, na tarefa, para executar a tarefa, clicou no lápis, vai abrir a tela, está aberto já, né? Ele vai abrir a tela com o despacho. Fecha aí. Hã? Não. Bom, mas ele, está aqui o despacho, né? Faltou complementar, vírgula, sob pena de indeferimento da petição inicial. Né? Ele então vai, complementa. Está tudo certinho, ele quer, não quiser fazer mais nada, tudo certo, então ele vai assinar documento e devolver para a secretaria. Não precisa. Tudo que eu assino, ele já grava. O salvar alterações, Pepe, se eu não fosse assinar na hora. Eu quisesse ainda pesquisar, quando eu assino, ele já grava automaticamente. O salvar alterações seria, uma decisão monocrática ou um despacho mais complexo, que ele não vai assinar agora. Ele já começou a fazer um complemento, mas vou salvar e depois eu vou voltar a esse despacho. Quando ele assina, já grava automaticamente. Então, ele vai assinar documento e prosseguir, assinando em modo teste. O sistema vai fazer o quê? Validar a assinatura, gerar o arquivo digital, lançar o protocolo no sistema e mandar de volta o processo para onde? Para já está aqui de volta, ó, Secretaria do Gabinete. Ele fez isso, ó. Assinou o despacho, criou o arquivo digital, validou e mandou para a Secretaria do Gabinete, onde está esse processo agora. O descartar alterações, você começou a fazer, fez um texto, mas errou. Quer voltar ao texto que veio lá do assessor. Descartou, ele retorna o texto que veio da tarefa anterior. Ok? Alguma dúvida quanto a isso? Sempre a rotina de despacho é esta. Não há possibilidade, nem jurídica, nem tecnológica, de ser de modo diferente. É sempre assim. Uma conclusão, o tipo de despacho lançado, faz o modelo manualmente, ele manda para o desembargador assina, e quando assina, devolve para a secretaria, que faria, então, a notificação desse despacho. Vamos, então, a secretaria então, vai notificar a parte desse despacho, a parte autora. Vem aqui, análise de gabinete, onde está o processo, nosso é o 1015.
calma, para a gente chegar lá, né? O processo estava, né? Abre a tarefa. Hã? Hã? Não, já está aberta, pode pegar. Não, pode ficar aí, pode ficar aí. Isso, claro. Aí, só um minutinho, gente. Lembre-se sempre o seguinte. Pode ficar aí, pode ficar aí. Lembre-se sempre o seguinte. O desembargador vê funções de todo mundo. Por isso que ele enxerga as tarefas do gabinete. Ok? Se fosse, por exemplo, uma assistente, quando o processo fosse para ato desembargador, some o processo da tela do assistente, porque ele não vê ato do desembargador. O assessor vê, mas não pratica, como é óbvio, ato do desembargador. Na tela dele, não consegue assinar pelo desembargador. Mas o desembargador, claro, assina e faz atos que são da assessoria. Por isso que, embora estejam vocês com o perfil de desembargador, vocês podem executar atos de secretaria, como é notificar a parte. Ok? Vamos, então, dar ciência desse despacho ao autor. Vai criar um sistema de segurança, então, no sistema, se for um erro, por exemplo, coloca lá, o assessor nunca pode assinar. Não tem, nem aparece. Nem aparece, nem se preocupe. A pergunta foi a seguinte: existe alguma garantia no sistema que assessor não assina? Existe. Quando você entrou no sistema, já identificou quem está ali. Você é assessor. Jamais aparecerá para você o botão de assinatura no despacho. Vai aparecer o quê? Expediente, certidão, ato ordinatório, mas despacho do sistema, ato desembargador, não há essa possibilidade de acontecer isto. Bom, dar ciência às partes, seleciono aqui, toda essa tela aqui, gente, acompanhando aqui, ok. Ele vai, então, seguir aqui com notificar as partes desse despacho. Aí eu tenho, claro, me interessa o polo ativo, que o despacho foi para notificar o autor. Clico em polo ativo. Polo ativo, ele já assume que é advogado, se tiver advogado, né? Se eu quiser notificar o advogado pessoalmente, exemplo, revogação de um mandato, aí eu teria que vir aqui, ó, em polo ativo, impetrante, advogado. Mas não é o caso. Ou seja, lembre sempre o seguinte: quando eu clico em polo ativo ou passivo, ou terceiro interessado, e se há advogado nos autos, estou notificando o advogado, sempre. Se eu quiser, ele na condição de representante da parte, se eu quiser notificar o advogado pessoalmente de um ato que é dele enquanto advogado, e não dele na condição de representante, aí eu viria aqui, ó, até achá-lo. Nesse caso, não. Cliquei em polo ativo, ele já assume aqui embaixo o que é, nesse caso, a parte autora, né? Comunicação é uma notificação. A regra é sempre por sistema, se o caso é de advogado. Se fosse, por exemplo, uma parte que não tem advogado, ele não permitiria notificar por sistema. Apareceria correio, apareceria edital, apareceria central de mandados. Não apareceria sistema, porque sistema é somente para advogado. Aqui eu já tenho dito que é uma notificação por sistema. Próximo passo, clico em próximo, aqui está dizendo, olha aqui em cima, ó. Não, pessoal não, por sistema, não marque pessoal não. Olha aqui em cima tem os passos, ó. Escolha destinatário, preparar o ato e escolher documentos. Vou acionar aqui, ó, preparação do ato, editar este expediente. Esse íconezinho aqui, ó. Seleciono ele. Nesse caso, eu tenho duas opções. Ou eu faço uma notificação comum, qualquer notificação, com os modelos que estarão no tribunal. Nesse caso, como é um despacho do processo, eu uso aqui, ó, documento do processo. O despacho está aqui. Aqui, despacho, usar como ato de comunicação. Lembre-se sempre que o Bob Esponja é onde eu abro os autos. Não, é igual. Se é próximo, ele vai. Na folhinha aqui, ó. Na folhinha aqui da esquerda,
Eu abro aqui embaixo. Aqui eu escolho o despacho, ó. Bota aqui o mouse em cima. Usar como ato de comunicação. Clico aí. Documento do processo. Está aqui o despacho. Junte o autor à procuração em 5 dias, sob pena de deferimento da inicial. Está aqui o despacho. Para uma conferência. Ok? Não, já gravou, já assinou. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu posso aqui alterar o despacho? Não, ele já foi assinado. Assinado, já está, né? Pronto. Confirmo, está aqui confirmar. Veja aqui, só pode ir lá. Confirmar. Aqui embaixo diz, ó, próximo. Vou aqui em próximo. Vou em próximo. Ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai carregar o assinador. Está aqui, ó, carregando o assinador. Apareceu assinar digitalmente? Ok, vou assinar. Vou assinar. Vou assinar. Assinando em modo teste, ok. Ele vai processar e vai mandar de volta para a secretaria. Para quê? Para saber agora para onde o processo vai. Ok? Nádia, veja ali. Ok? Aqui então, eu tenho, né? Se fosse o caso, não vou fazer isso agora. Se fosse o caso, eu selecionaria aqui, ó. Selecione, aguardar prazo, mandaria para lá. Não vou fazer isso não, tá? Para não tirar o processo da minha secretaria. Nesse caso, eu poderia criar uma caixa lá, aguardando o prazo e o despacho, pegaria o processo, colocaria dentro dela e ficaria esperando. Ok? Ou seja, fizemos o despacho, o embargador assinou, notificamos a parte, nesse exato momento, esse processo já apareceu lá como intimação pendente para o advogado. Na abinha lá, intimações pendentes. Está lá. Se ele há notificação, automaticamente vai começar a contar o prazo da intimação, né? Vai em expedientes. Ou seja, voltem lá para o painel do magistrado, feche a telinha que vocês estavam, feche o X em cima desse processo. Estou nessa tela aqui? Estou nela? Não. Gente, só um detalhe. Quando nós vamos fechar, eu fecho a pop-up. Se eu fechar a tela principal, eu fecho o sistema, né? Segundo grau. Segundo grau. Primeiro grau é outro. Quando eu falo fechar a tela, é fechar a tela da secretaria. O xizinho. Se fechar a tela principal, sai do sistema. Por exemplo, se por alguma razão eu tirei o token da máquina, o sistema fecha automaticamente. Não tem jeito. No ambiente real, se eu, por exemplo, resolver puxar o token, puxei, o sistema cai. Fecha automaticamente. Existe um time out. O que é o time out? É um tempo que vai ficar esperando parado a minha ação. Hoje é 1 hora. Se eu abrir o sistema e ficar 1 hora parado, ele fecha. Porque, obviamente, é uma situação assim, bastante incomum de alguém ficar com a tela aberta sem mexer em nada durante 1 hora. Todo mundo. Sabe por quê? Para ele não ficar a sessão aberta o tempo inteiro. Ficar 1 hora parado, ele fecha. Alguma dúvida quanto a despacho? Ok. Vamos então, agora... Hã? Não. Não, isso. Perfeito. Isso, você assinou o despacho. O que é que você fez? Gente, me dê um papel aqui. Gente, quem ligou aquela hora? Quem ligou aquela hora? Quem ligou aquela hora? Não, impresso. Pergunta do Fernando. O que nós fizemos aqui? Processo físico. Chegou o processo.
fizemos a minuta do despacho, pegamos o processo da secretaria, colocamos para o desembargador, ele pegou o despacho, conferiu, completou, assinou, mandou de volta, a secretaria encartou o despacho nos autos, fez uma notificação, assinou a secretaria, não você, né? Por acaso você assinou porque estava fazendo o papel dela, assinou a notificação, encartou nos autos, mandou esse processo para a turma abriu o processo no ambiente real, físico, olhou o seu despacho, viu que era para notificar o advogado, pegou este processo, mandou lá para a expedição, que mandou a notificação pelo correio, que chegou lá no prédio do advogado, que recebeu esse processo e mandou para a mesa dele, lá. Só está esperando ele abrir a notificação. Nós fizemos isso pelo sistema. Segunda atividade agora. Isso. Sigiloso, claro, para não dar conhecimento a outra parte. Urgente, vai ter um tratamento específico na remessa para a central de mandados, vai ter assim, uma marcação diferente. Mas, pelo sistema mandou, advogado abriu, está notificado. Vamos, então, agora fazer, com o segundo processo, um voto. Ou seja, o caminho agora vai ser outro. Vamos pegar o processo, vamos fazer uma atividade de julgamento. Então, qual é a atividade? O assessor vai pegar o processo, vai abrir os autos, vai fazer a minuta do voto, fazer antes a conclusão, preparar o voto, mandar para o desembargador, ele vai pegar este voto, vai conferir, vai liberar o voto, autorizar a inclusão em pauta, a secretaria vai incluir em pauta, nós vamos votar nesse processo. Ok? Bom, de novo, onde chega o processo? Na tarefa conclusão para magistrado. Ali eu tenho processos, né, dentro. O assessor, então, vai abrir os autos. Ele tem que olhar o processo. Embora nós saibamos, né, temos que manusear os autos. Como eu abro o processo no PJE? Como eu manuseio, compulso os autos? Eu venho aqui no botãozinho chamado Bob Esponja, clico nele. Bob Esponja, clica no Bob Esponja. E aí vem, diminua. E aí, então, eu vou segurar em cima, lá na barra superior, e vou arrastar para o monitor da direita. Pode ir que ele vai. Segure e arraste para outra tela que ele vai embora. Pode arrastar. Vai. Em cima aqui, ó. Segura aqui que ele vai. Em cima. Não, botão esquerdo. Pode segurar que ele vai. Aqui em cima. Gente, olha para a tela aqui, por favor. Olha a minha tela aqui, ó. Segure aqui em cima. Pode segurar com o botão esquerdo e arrastar que ele vai embora. Pode ir que ele vai. Vai. Pode segurar que ele vai. Todos chegamos? Eu estou com os autos na minha mesa. Então, hoje, trabalho com o processo no computador e a tela de trabalho aberta. Eu quero ver a petição de recurso. Né? Não tem problema, querido. Pode ter certeza que não. Peraí, calma. Ele vai com certeza absoluta. Já sei o que foi. Não precisa nem... Ó, sem me chegar... Já sei o que você fez. Você maximizou a tela. Você fez algo que eu não mandei. Com todo respeito e franqueza. Minimize a tela. Segura em cima agora lá. E arraste. Vendo que ele vai? Se vocês fizerem o que eu faço, faz. Ele executa. Tem como. Se eu amplio a tela aqui em cima, ele não vai. Porque eu expandi a tela para aquela janela. Ok? Então, aí... Quero ver a petição de recurso. Eu vou, então, descer aqui, ó. Vamos usar aqui a petição inicial como senha de recurso, tá, gente? Porque aqui não tem o recurso.
Eu venho aqui embaixo, à direita, está aqui, ó, Bob Esponja. Abro, e aqui está a petição de recurso, né? No nosso caso, Bob Esponja embaixo. Fecha aí de novo, Edson. Bob Esponja embaixo. Eu disse ontem, de 3 formas eu posso manusear os autos no PJE. Ou peça a peça, aqui embaixo. Diminua, por favor, a tela aí, está muito grande. Compra menos. Vai. Ou aqui embaixo, peça a peça. Está aqui para petição inicial, procuração, rarararará. Anote aí para a configuração, tá, a ordem está inversa. A petição inicial é sempre embaixo. Eu clico aí no Bob Esponja e abro a petição inicial, que estaria a petição de recurso. Examinei, vi o que eu queria ver, etc. Deixa a petição aberta, né? Posso, se eu quiser, outra opção de manusear os autos. Eu vou abrir os autos completos, né? Eu posso fazer isto aqui em cima no livretinho, que é o paginador. Não é a maneira mais, digamos assim, não é a melhor maneira, porque com isto eu não tenho a possibilidade de indicar quais peças estão em cada folha, que tipo de peças. Aqui no livro, em cima à esquerda, eu clico aqui em cima, ele abre o paginador. Abre, Edson. Onde eu teria o processo manuseado da maneira tradicional, né? Manuseando. Segunda forma de manusear os autos. Primeira, peça a peça. Segunda, uma a uma da forma tradicional. Vou fechar. Vou à terceira forma. Fecho aqui a janela. Fecha aí, Edson, a janela. Eu vou agora, olha, fazer a cópia, baixar o processo para a minha máquina. Download de documentos em PDF. Clico aí. Se eu quisesse, por exemplo, gente, por favor, presta atenção aqui. Olha aqui para mim agora, por favor. Só um minutinho, presta atenção. Aqui é onde eu tenho algo muito rico no PJE, que é a possibilidade de pesquisar ao longo do processo. Isto é muito rico para processos que sejam volumosos, em que eu posso escolher o que eu quero ver. Estariam aqui, ó, despacho, petição, enfim, toda a história dele reproduzida nas peças que foram juntadas. Nesse nosso exemplo de teste aqui, eu só tenho a procuração e a petição inicial. Mas num processo real tem procuração, ata de audiência, despacho, petição incidental, estaria a sentença, estaria o recurso, as contrarrazões, despacho de admissibilidade, e eu escolheria o que eu quero examinar. Claro que eu posso querer só examinar, por exemplo, as atas de audiência, eu posso escolher o que eu quiser. Se eu quiser, todavia, baixar o processo para um pendrive, por exemplo, levar para minha casa os autos, no tribunal nós estamos fazendo o seguinte, nas sessões antes, o secretário já carrega para o notebook do advogado, que fica lá na tribuna, todos os processos do dia. Já faz download antes, que ele aí manuseia, cada um manuseia o seu, não precisa, se não quiser levar, porque hoje o advogado leva o seu tablet para a sessão, o seu notebook, para ele manusear os autos. Mas para facilitar o trabalho do advogado, o que nós fazemos agora? Antes fazemos a carga dos autos para o notebook da mesa lá da tribuna, o púlpito, e aí ele manuseia o que ele quiser lá, como ele achar necessário, né? Mas eu vou fazer isso aqui agora. Carregar o processo todo, aqui marcado, o padrão é esse, todos. Mando gerar o PDF, a ordem é decrescente, posso, claro, fazê-la na ordem inversa, gera o PDF, tá? Vai dizer ok, vai dizer ok, ele vai então abrir o já conhecido, ele vai abrir em outra tela, é possível, viu, que abra em outra tela. Abriu outra tela já, Edson, não? Isso. O que ele exibe de logo é o índice das peças do processo. Ok? Exibiu o índice. Eu clico aqui à esquerda em marcadores. Clica aí em marcadores. E aí eu tenho várias possibilidades de navegação. Observe aqui, ó, eu posso, se eu clicar em procuração, ele vai mostrar a procuração. Se eu clicar em petição inicial, vai mostrar a petição inicial.
Se eu clicar em despacho, o que eu quero ver, seleciona e vai mostrar na direita. Eu posso, inclusive, observe aqui em cima, gente, por favor, pesquisar por uma palavra que esteja no processo que eu não sei onde está. Digamos, eu vou botar a palavra POCA, P-O-C-A, POCA. Aí, POCA. Ok? Ó, ele achou. POCA. Está aqui, ó. Elias Paula Poca é o autor. Vou aí, vai seguindo, lá adiante. Opa, apareceu de novo. Vai de novo. Pronto, não tem mais. Ah, tem ali mais, vá. Concluiu a pesquisa, não tem mais a palavra Poca. Então, imagine isso no processo, com 10 volumes. Ele saía procurando. Poca 1, Poca 50, Poca 1000. Onde achasse Poca, que é o nome do reclamante aqui, ele ia mostrando. Isso é muito rico, que não se tem aí no processo físico. Alguma dúvida, então? O assessor estará com o processo aberto, ele vai manuseando os autos. Essa é a situação real hoje. Ele estará com os autos abertos em uma das telas do computador e na outra ele vai fazer o voto, a proposta de voto. Bom, abriu o processo, viu que o caso é de voto, ele vai então dizer ao sistema, esse processo que está aqui, o processo, no meu caso, 41, que está aqui na conclusão para magistrado, eu vou dizer, é despacho? Não. É decisão monocrática? Não. É julgamento. Ele vai para essa tarefa, análise de gabinete. Ok? Como nós faremos isso? Acionando a conclusão para magistrado. Aqui eu vou, então, na tarefa conclusão para magistrado, na minha tela principal de trabalho. Estou lá nela. Uma tela eu tenho que estar com ela aí. Eu vou fechando a janelinha salva do processo. Eu não posso fechar a tela principal. Se eu fechar a tela principal, sai do sistema. E deixo uma tela só aberta com os autos, aqui está com o PDF, as outras eu vou fechando todas. Salvo a tela painel do magistrado. Isso, vamos chegar lá. Isso. Qual é a situação que eu quero que vocês estejam aqui agora? Uma tela com o PDF do processo aberta e a outra tela com a janela painel do magistrado. Estamos todos com a situação nas telas aí? Ok. Vou então... Gente, agora olhem para aqui, por favor. Acompanhem o meu trabalho. Eu vou executar, depois vamos fazer em seguida. Eu vou executar a tarefa inteira e vocês vão fazer em seguida. Ou seja, o assessor vai fazer, então, a tarefa conclusão para magistrado, para determinar que é um julgamento. Ele vai, então, acionar a tarefa. Já abriu aí? Acionar a tarefa, conclusão, vai dizer que é... Pode ir. Vai dizer que é para julgamento, vai colocar aqui relatar, vai dar ok, pode ir. Vai gravar e vai clicar em minutar. Mandei de volta, pode ir. Mandei de volta, disse a ele que essa ação, por favor, façam. Pronto, foi minutar, vou fechar então a janela aberta, aquela janelinha adicional, aquela aí, está aí, papai? Já fechou, né? Fechei a janela e volto para essa tela. Estou aqui, estamos todos aqui, então, uma tela está o processo aberto e a outra tela está o processo, está a tarefa, estou no painel do magistrado. Ok? Vamos então agora fazer o voto. O que eu disse ontem, fazer o voto, eu uso o que no sistema? A lupa na tarefa análise de gabinete. Então, este processo que você levou até lá agora, que ele voltou para a análise de gabinete, eu vou acionar... Bom, mas espera aí um minutinho só, que eu esqueci, gente. Um minutinho só, por favor, esqueci. Tá, já disse que ele era para fazer o voto. Ele vai para julgamento. Mas eu vou colocar agora na mesa de uma pessoa para fazer o voto. No nosso caso, foi a mesinha chamada preparar minuta. Então, ele está aqui na tarefa raiz análise de gabinete. Eu vou aqui abrir a setinha da esquerda. Vou pegar o processo que eu levei agora, colocar na caixinha minutar voto. Pronto. Ele estava na tarefa raiz, chamada análise de gabinete. Vou pegar no clipe, colocar na mesa, minutar voto. Lembrando que o minutar voto pode ser um tipo de processo,
um tipo de parte. Pode ser minutar voto, traço, Pedro. Ou seja, o processo, eu posso ter 10 caixas chamadas minutar voto. Colocar minutar voto, traço João, se eu quero colocar processo para aquela pessoa. Minutar voto, traço Pedro. Posso colocar agravo de petição, vinculando, por exemplo, agravo de petição. Posso colocar uma caixa chamada município. Ou seja, eu posso criar tantas caixas quantas eu queira, vinculadas às caixas ou a rotinas do sistema, do gabinete, do tipo, preparar voto, uma caixa geral para todo mundo. Mas eu posso criar, por exemplo, caixas vinculadas a pessoas. Exemplo, meu gabinete, só quem faz agravo de petição, ação civil pública, é Adriana. Então, eu coloquei lá, Adriana, traço ACP. Lá no filtro, eu vinculei esta caixinha à classe processual ação civil pública. Outro exemplo, sei lá, assistente de trabalho. No meu gabinete, quem faz essa matéria é Vinícius. Eu coloquei lá, assistente de trabalho, traço Vinícius. Então, ele já cairá lá, vinculei a assunto. Tendo um assunto, dando moral, vai para aquela caixa. Então, eu posso criar aí, o ideal, repito, que vocês, assessores, discutam uma proposta que seja, assim, um modelo, mas não é um modelo padrão, tá? Claro, quem determina é o desembargador, como ele quer que haja, que seja organizado o trabalho no seu gabinete. Repito o que eu disse ontem, a forma como organiza não vincula outro gabinete. Aqui é pessoal, é individual por gabinete. Como ele determinar, vocês fazem na tela respectiva. Claro, lembrando que isso é uma mesa. Quando eu coloco uma mesa no meu gabinete, todo mundo vê, todo mundo mexe. Não é vinculada à pessoa. Qualquer um pode criar, qualquer um pode excluir. Mas, evidentemente, que eu sugeri ontem que vocês, que os colegas, determinem no seu gabinete quem faz essa tarefa de criar caixas e excluir caixas, para não ficar uma bagunça desorganizada, o que certamente não acontecerá aqui na terceira região. Bom, então eu tenho agora um processo dentro da caixa chamada minutar voto. Não tenho lá? Clico nela e vai aparecer do lado um único processo. E eu disse ontem, tirei daí na lupa, eu disse ontem que voto sem... Eu estou, até de vocês tem que estar igual a minha aqui, ó. Do lado, a moldura em minutar voto, aparecendo o número 1. Aqui minha tela está expandida, tá, gente? Minha tela pode estar aqui desconfigurada a apresentação, porque eu expandi a tela. Bote Ctrl menos, por favor. Vai estar assim de vocês, ó. Igual a essa, minutar voto, um processo. Aqui dizendo que na tarefa tem um processo, na caixa tem um processo, e apareceu aqui o processo do Elias Paulo Apoca contra, uma segurança impetrado contra o juiz da primeira vara de Congonhas. É um processo que está pendente desde 30 de agosto às 10h39 nessa tarefa. Está dizendo aí, ó, chegou aqui nesse horário. Isso aqui eu já vou olhando, ele já vai catalogando os processos por ordem de chegada na tarefa. Né? Sempre. Eu mostro, sabe, ali, né? Está ali. Bom, então eu vou fazer o voto. Eu sempre faço o voto, sempre acionando lupa. Lupa é o que me dá acesso à tela do voto. Repito que ela vai ter 4 cores: vermelha, amarela, verde e cinza. Vermelha é o estágio inicial. Se eu botar o mouse em cima, verei que está escrito voto não elaborado. Pra vocês saberem o porquê, por que eu tenho que mostrar esse nomezinho aí? Isso é para a ferramenta, para o cego. Quando ele está ali, o programa lê para ele, voto não elaborado. Então, ele já sabe onde ele está. Ele aciona ou não, pelo Enter, aquela tecla, né? Então, eu vou acionar aqui a lupa vermelha, o assessor vai fazer isso, e aí vai abrir a tela. Então, você já gravou. Você já gravou aí. Ah, você já gravou, amigo velho. Siga os meus passos, que você certamente pode não estar em boa companhia, mas seguramente vai se dar bem. Bom, clico aí na lupa vermelha, vai abrir a tela da edição do voto, que é a situação real. Eu estou com um monitor com o processo aberto, tenho que estar aqui, e na outra tela com o voto, a tela para fazer o voto. Que é a situação de hoje. Eu estou com os autos em uma tela e com o processo a fazer o voto na outra. E, obviamente, aparece sempre aqui, ó, até para eu fazer o voto. Observe que eu não tenho editor de textos aí ainda.
Porque eu tenho que acionar aqui, ó, ementa, relatório, fundamentação, dispositivo. Vai em ementa, escrevam qualquer coisa de voto, né? Ementa e vão construindo aí um voto. Construam um voto rapidamente. Um caso aí de, sei lá, ilegalidade de municípios sem concurso público. Uma ementa rapidinho aí. Já fiz ementa aí? E aí vão, ementa, relatório, fundamentação, dispositivo. Façam aí, por favor. O dispositivo, eu quero um dispositivo correto. Acórdão, desembargadores da primeira SDI, julgar procedente, o mandado de segurança para, sei lá, tal coisa. Nós estamos julgando um mandado de segurança. Isso, vai fazendo tudo aí. Rapidinho, uma coisa aí, dispositivo de fundamentação. É fácil. Na página. Lembrando só que a gente vai ter os modelos todos do lado, para a gente criar naquele editor estruturado. Vai ter aquela árvore aqui, apareceria, você vai ficar bem diferente dessa tela. Eu vou clicar aqui em relatório, já aparecerá o meu relatório pronto, com as variáveis que eu criei. Cada desembargador criará o seu modelo de relatório. Agora, vai ter um padrão de fonte do tribunal, a fonte vai ser igual para todo mundo. A letra, o tamanho, vai ser igual. Vai ter estilos. Quando disser citação, ele vai pular para a esquerda, recuar a tela, fazer menor a fonte. Quando eu disser que é texto do voto, ele faz normal. Eu vou ter estilos. Agora, esses estilos vão ser 5, 6, 8 do Brasil inteiro iguais. Não vai ver a possibilidade, eu quero criar aqui uma fonte rosa. Não vai poder. Nossa ideia aqui é otimizar o uso da ferramenta e criar um padrão nacional. Hã? Fonte o quê? Esse risco não corre, né? Ótimo. Decisão monocrática, isso. Não. Espera aí. Estou fazendo o bloco. Despacho, decisão monocrática é outra rotina. Lembra? Está aqui, ó. Você está aqui. Ah, não. Eu falei ontem, você está lembrado, que decisão monocrática é exatamente igual a despacho, a mesma tela. Lembra que lá você selecionou despacho ou decisão? A rotina é outra. Vou te mostrar daqui a pouquinho. Aqui é voto. Tanto que você acionou a lupa, não acionou a tarefa. Lembra? Não, mas se é ato monocrático, não, se é ato monocrático, não. Não importa a ação. Vou te mostrar. Isso. Só que lá tinha 3 conclusões, lembra? Despacho, decisão, julgamento, lembra? Despacho, você viu. Decisão exatamente igual. É aquela mesma rotina. Aparecer até a tela, você vai fazer decisão monocrática. Isso. Não por conta ainda do certificado digital. Isso. Não. Ainda não. Porque eu não tenho como... Não é que não possa nem ter OSB. Até já tem hoje no tablet. Isso. Eu também tenho. O problema todo é o applet, que ainda não existe para ler o certificado digital, ainda. Eu acho que num tempo breve teremos, se Deus quiser. Eu torço, assim, muito por isso. Tranquilamente. Não, hoje, no ambiente de teste, eu já rodo. Se eu entrar hoje na tela, no ambiente de teste, eu já rodo. Login e senha. Isso eu já rodo lá hoje. Tá? Fizemos o voto. Eles são rápidos, ágeis, né? Voto pronto. Voto pronto. Aqui eu tenho ainda, gente, por favor, lembre-se que isso vai sumir da tela, mas vou escolher aqui uma conclusão, eu vou escolher dar provimento. Escolha aqui uma conclusão. Por enquanto, qualquer conclusão, isso não vincula o resultado do julgamento, é só efeito de marcação, mas não terá essa opção já agora. Feito o voto, pronto o voto, o que ele vai fazer agora?
gravar. Gravar. Lembrando que sempre, né? Como o PJE trabalha no ambiente web, eu tenho que periodicamente ir gravando e salvando. Ele não tem autossalvamento, que isso é uma rotina bastante complexa em ferramentas web. Quando eu mudo de uma tela para outra, ele já grava automaticamente. Mas como eu estou na mesma tela, ele fica esperando que eu grave. Pronto, gravei. Mas observe, você quer mandar... Não, calma, não. É o assessor que vai fazer isso. Só gravar, não faça nada que eu não tenha ainda feito. Ele gravou o voto, mas vai deixar um bilhete para o relator. Ou seja, digamos, esse caso é um caso complicado, fala o bilhete que vocês quiserem. Desço aqui embaixo, anotações, e escreva um bilhete para o desembargador. Clique em anotações na tela, um bilhete, matéria nova, caso complicado, sei lá, estou em dúvida, fiz aqui duas sugestões. Ou seja, é o assessor fazendo um bilhete para o desembargador. Clico em anotações, aqui embaixo eu faço um bilhete. De jeito nenhum, esse não tem perigo. Pode escrever à vontade. Gravei em cima, ou seja, o assessor, então, terminou de fazer o seu trabalho. Terminado o trabalho que ele vai fazer, então, ele vai fechar a tela, lá no X, até onde estava trabalhando. Fechei a tela. Gravei, não, tenho que gravar. Eu clico em gravar primeiro. Cliquei em gravar primeiro. Se eu não clicar em gravar, não vai salvar o meu bilhete. Nem vai salvar o que eu fiz. Fechei a tela, lá no X. Retornei ao painel do magistrado. Abro a tarefa. Desculpe. Análise de gabinete. Vou lá em minutar voto e a lupa estará amarela. Sem problemas. Por quê? Observem, o voto foi elaborado e não foi liberado ainda. Um detalhe importante, gente. O elaborar voto, o elaborar voto é gravar qualquer coisa. Você botar um ponto, botar uma página, o elaborar voto aí não é um conceito jurídico, é um conceito técnico. É o seguinte, coloquei um ponto e gravei, coloquei uma página e gravei, coloquei 50 páginas e gravei. Quando eu colocar na página ali de edição de texto alguma coisa e acionar gravar, ele já muda para a opção amarela. Claro que você vai ter que facilitar o trabalho para o desembargador. Ele tem que saber onde estão os processos para que ele faça a conferência. O que vai fazer o assessor? Vai pegar o processo e dizer assim, olha, desembargador Ricardo, vou colocar os processos que estão prontos, os votos, sobre a sua mesa. Aqui ele vai fazer o quê? Pegar o processo da caixa, minutar voto, colocar na caixa, voto para a conferência. Por favor, façam isso. Clico no íconezinho do Clips e arrasto o processo para a caixa, votos para a conferência. Ok? Aí, então, chegou o processo para o desembargador. Ele entrou no sistema. Sai aí. Ele entrou no sistema. 202. 25, não, 25. Ele entrou no sistema. Dá para você memorizar a senha, não? Entrou no sistema. Diminua a tela aí. Diminua. Entrou no sistema. Sempre entra no painel do magistrado. Lembrando o seguinte, gente. Aumente aí o conto. Bote aquele combo aí, para mostrar o combo. O administrador. Lembrando o seguinte, eu disse ontem que esta tela corresponde ao órgão no qual eu estou atuando. Se eu atuar em mais de um órgão, eu terei tantas telas iguais a esta, quantos forem os órgãos nos quais eu esteja vinculado. Aqui no tribunal, pelo menos haverá 3 telas. Turma, uma especializada e pleno. 3. Ou seja, quando eu entrar no sistema, aqui, aumente agora aí. Quanto mais. Aqui em cima, está vendo aqui, ó. Vamos imaginar, o de vocês não vai estar assim, que o teste está vinculado somente a um órgão. Já? Então, pronto, aqui em cima eu seleciono, ó, o órgão no qual eu vou trabalhar. Terá aqui primeira SDI,
a turma que eu estou trabalhando. Por exemplo, se eu vou fazer um desempate em uma turma, estará aqui em cima, digamos, eu sou o desembargador da primeira SDI, fui convocado para desempatar no órgão especial. Aqui estará, então, quando eu fui convocado, alguém lá me incluiu no órgão especial. Terá aqui a minha anotação no órgão especial. O que eu chamo a atenção disso? Porque, às vezes, eu posso... Recebi o aviso, tem voto para conferir. Entrei aqui e não vi o voto, que eu posso estar em outro órgão. Ok? Então, volto para a minha tela, onde eu estava. Volto agora para a minha tela. Ou seja, recebi o aviso, ou na minha casa, ou no gabinete, cheguei e vou, então, conferir os votos que foram preparados para que eu fizesse a conferência. Onde eu vou achar o voto? Sempre na tarefa análise de gabinete. Eu já vi que despacho ou decisão monocrática estão na tarefa ato do desembargador, que é uma tarefa do sistema. Mas voto está na tarefa análise de gabinete, na caixinha, votos para conferência. Aí o desembargador chegou e vai conferir o voto. Acessa como voto pela lupa, não pelo lápis. Pela lupa, ele vai clicar na lupa amarela e vai, então, abrir a tela para ele de edição do voto. E aí ele vai, obviamente, conferir todo o voto, né? Lembrando sempre que esta aba aqui, ó, íntegra do voto, ela não é editável, é a exibição pelo sistema do que foi feito. Evidentemente, o desembargador pode fazer a alteração que ele quiser no voto. Alterando, que ele vai clicando onde ele quiser, né? Em ementa, em relatório, vai alterando aqui o relatório, normalmente, né? Não, se tiver, está aberta a tela. Fica aberta. Se não tiver, isso. Aqui, desce aí, ó, pode descer a tela. Anotações, né, de lá. Ó, se não tivesse anotação nenhuma, estaria fechada a abinha, né? Lembrando que ele vai mudar, colocar anotação pública ou privada, isso vai mudar bastante no sistema, né? Até o final do ano. Aí, então, faz as suas correções todas e tal. Estando pronto o processo para ser pautado, o relator vai fazer o quê? Autorizar a inclusão do processo em pauta. Isto é o despacho, hoje, equivalente a visto do relator, inclua-se em pauta. O que ele vai fazer aqui? Marcar em ato da pauta, clicar em liberar voto, gravar. A liberação do voto é posterior à inclusão do processo em pauta. Ele clica, abre a pauta, grava, aciona agora. O que ele vai fazer agora? Pegar o voto, o que ele faria no ambiente físico. Ele pegou o voto dele, fez gabinete 10 cópias, na CDI são 11 aqui, né? SDI. Fez 10 cópias, mandou uma cópia para cada gabinete e pegou o processo e disse, despacho, visto do relator, inclua-se em pauta. O gabinete pegou esse processo, fez a guia de remessa, mandou lá para a turma recebeu o processo, preencheu a guia de recebimento, deu ok, devolveu para o carrinho e então vai promover a inclusão do processo em pauta. Vai ser o que isso aqui agora? Abre a pauta, liberar voto, gravei, pronto, terminei o meu. Isso. Eu só posso liberar o voto se autorizar a inclusão do processo em pauta, senão, não sai. Sim, posso. Aí estará a lupa cinza para os demais colegas que compõem o quórum, né? Porque eu não liberei a pauta, consequentemente, eles não verão o meu voto. Não liberei o voto. Não poderão votar no meu processo antecipadamente. Era isso? Hã? Isso aqui, por exemplo, se tivesse assim, então, tá, bem lembrado, no ambiente de hoje aqui de Minas, ele pegaria o processo, mandaria para o gabinete do revisor, o revisor faria o exame do processo, mandaria para a turma, isso no PJE acaba. Ele disse aqui, autorizou, pronto. Agora, nesses atos segundo, todos ainda não verão. Por quê?
Nádia não incluiu o processo em pauta. Mas nesse exato segundo, ela, como é bem competente, vai chegar e incluir na pauta. Ao incluir, os integrantes do quórum... Gente, só um parêntese aqui, para vocês não... É importante que vocês prestem atenção, para a gente tirar algumas dúvidas de procedimento. Primeira pergunta. Quem vê o voto? Resposta. Desembargadores integrantes do órgão julgador respectivo, mas que estejam no quórum da sessão para a qual o processo será pautado. Segunda pergunta. A partir de quando? Do exato segundo em que a secretária do órgão julgador colegiado, turma, pleno, STI, etc., incluir o processo em pauta. Não importa para quando seja a sessão. Se for de agora para daqui a um mês, nesse exato segundo, todos já podem ver o voto e votar antecipadamente nesse processo que foi autorizada a inclusão do processo em pauta. O assessor fez o voto, o desembargador conferiu, liberou o voto, gravou, fecha aí a janela, vou aqui de novo à análise de gabinete e disse, olha, Adriana, já terminei o voto, por favor, já liberei para a turma, tire aqui da minha pasta, se ele não quiser fazer isso, ele vem aqui, ó, a lupa já estará verde, a Adriana já sabe que o voto está pronto, que a lupa está verde, se tiver amarelo, dizer para o desembargador, olha, o senhor não liberou o voto, não é para liberar? Se disser não, o que ele vai fazer? Pegar o processo daqui e botar em aguardando julgamento. Lembrando que no fluxo novo, que nós vamos implementar já agora em setembro... Não, está aí. Aposto um jantar com ele está aí. Só um segundinho. Para a gente, tá? Não tem como ele sair, porque não tem tarefa. Eu clico na setinha, ele vai abrir a caixa. Se você não está lá em conferência de voto, vou pegar e arrastar para aguardando julgamento. Lembrando que no fluxo novo, esta será uma tarefa. Quando eu clicar em abre para a pauta, que precisa gravar, ele vai tirar da tarefa análise de gabinete e colocar numa outra chamada controle de sessão. Ou seja, esta tarefa, controle de sessão, ela tem um elemento bem interessante, que é que o PJE permite, que é o seguinte, estar o processo em 2 lugares simultaneamente, isso ele já faz, mas as pessoas praticarem atos nessa mesma tarefa simultaneamente, a turma e o gabinete. Ele vai ficar esperando ali no gabinete, visto a tarefa por ele, controle de sessão, e da turma também, porque isso já foi evolução do PJE, ou seja, já se aprendeu que você pode executar simultaneamente 2 fluxos em paralelo. Um fluxo de gabinete e um fluxo de sessão de turma simultaneamente. Por isso que ele estará com a possibilidade de ser executado o ato naquela tarefa pela turma, pela SDI, Secretaria da Turma, e pelo gabinete. Mas, no ambiente, agora ele vai pegar o processo, vai colocar em aguardando julgamento, pronto, está esperando agora ser incluída em pauta e, consequentemente, ser realizada a votação antecipada. Não, hoje, não. Vai estar no gabinete. E também visto pela turma, não tem nenhum problema. Hoje ele já é assim. Só que vamos tirar, ao invés de ficar numa caixinha manual, vamos criar uma tarefa específica para fazer automaticamente. Já vamos fazer. Vossa Excelência vai esperar aqui 5 minutinhos, a gente vai fazer só um intervalo para o lanche, que eu acho que já podemos fazer, ou não, Nádia? Podemos. Fazer intervalo para o lanche, vai fazer votação e sessão em seguida. Ok?